Olá canceriana, tudo bem com vocês? Como é que vocês passaram no mês de maio de 2022? Espero que todos muito bem. Para você que não me conhece, eu sou o tio Cris, o seu tarólogo, e nesse vídeo de hoje eu estou fazendo previsões para o seu signo para o mês de junho de 2022. Então, gostaria sempre de lembrar que esse vídeo é um vídeo mais sucinto, ele é um vídeo mais direto. Então, estou falando com vários cancerianos aqui. Então, se você quer marcar uma consulta voltada para o seu momento, para a sua realidade, onde a gente responda questões destinadas a você, é só agendar no link que está aqui na minha descrição, tá bom? Mas já peço a você que se inscreva no canal, já deixe seu like, deixe aqui seu comentário e compartilhe com as pessoas para que mais gente conheça aí a palavra do tio Cris, tá bom? Então vamos iniciar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Bom, grande parte dos cancerianos aí, nesse mês de junho de 2022, vão precisar lidar um pouquinho melhor com a inocência e principalmente com o lado criativo de ser. Como assim? Talvez grande parte dos cancerianos estejam querendo iniciar coisas novas, querendo dar um novo ar para as coisas, sabe? Talvez se dedicar a coisas novas ou de maneira nova às coisas que rotineiramente ele tem lidado. Só que qual é a grande questão que trabalha aqui para alguns cancerianos? É a inocência de lidar, de achar que agir dessa forma vai ser a maneira de talvez dar conta, né, da insatisfação que você está nesse momento. Aqui pede muito cuidado para vocês não comprarem talvez gato por lebre, sabe? Porque por mais que vocês encarem que iniciar algo novo ou que vocês acreditam que o que vocês estão lidando seja uma paixão, né? Por exemplo, quero muito trabalhar com isso, quero muito estudar com isso, é tomar muito cuidado para você não estar se enganando, né? É preciso você avaliar os riscos, avaliar as situações, avaliar principalmente de que maneira isso tudo está delineado com a sua vida. E por que eu estou te dizendo isso, canceriano? Porque na casa de número 2, né, que é a casa que fala sobre financeiro, que fala sobre projetos, a gente tem um Papa. Então o Papa, ele fala sobre uma necessidade da gente ter mais cautela com as coisas que a gente está fazendo, com as coisas que a gente está delimitando, com as coisas que a gente está delineando. No plano financeiro, vocês podem ter um pouquinho mais vão precisar um pouquinho mais de rigidez, vocês vão precisar um pouquinho mais de seriedade, de encarar que todo e qualquer investimento, que todo e qualquer gasto, ele precisa ser pensado, principalmente porque vocês vão estar um pouquinho fora do foco, tá? O 5 de paus e o 6 de espadas junto com o as de paus fala isso, então toma muito cuidado com a impulsividade, toma muito cuidado em achar que, por exemplo, as coisas novas precisam ser palpáveis, não necessariamente de ideias, sabe? Vocês podem estar em um mês muito consumista, lidando muito com o impulso de querer consumir, de querer comprar coisas novas, de querer olhar para coisas novas, então toma muito cuidado. Principalmente porque nesse mês de junho vocês vão estar bastante falativos, né? O seu poder de comunicação, que está sendo aqui regido pelo mago, mostra que vocês vão estar bastante comunicativos, vocês vão estar conseguindo transformar as situações, sabe? Sabe aquele momento que você precisa ter uma conversa com alguém ou que você precisa, de certa forma, ter uma atitude mais impositiva relacionada a alguma coisa? Esse mês está muito positivo, vocês podem resolver pendências, tá? Só que é para tomar muito cuidado para você não fazer isso de maneira impulsiva, sabe? Porque você vai sentir essa energia muito forte. Seja porque você já inicia o mês ali com a ideia de, nossa, eu preciso transformar, preciso fazer coisas novas, preciso, sabe? E aí você pode querer pegar esse gás,
né, de resolução e tudo mais e começar a fazer tudo ao mesmo tempo. Então, meio que uma impulsividade. Isso deu certo, isso aqui também vai dar. Então, toma bastante cuidado, tá, canceriano? Aqui tá pedindo calma, tá pedindo cautela. Quando você for ter essa conversa, é necessário você ser racional, ou seja, o que eu preciso mudar em mim? O que eu preciso que o outro mude? O que eu preciso que as coisas à minha volta estejam melhores para que as coisas que eu quero deem certo? E principalmente essas conversas, elas podem vir a nível familiar, no lar, sabe? Porque aqui fala da estruturação, fala de uma reestruturação na realidade, porque temos morte, rei de ouros, 10 de copas e 8 de espadas. Pode ser que muitos de vocês estejam com uma visão muito errada do que algumas pessoas dentro do seu lar sejam ou estejam fazendo. Talvez você tenha a visão, por exemplo, que o seu filho é uma pessoa que gosta de matemática, mas quando você percebe e vai olhar de fato para a vida dele, você entende que não, ele gosta de, ciências, biologia, sabe? Então, aqui está pedindo para que você mude a maneira como você olha para determinadas coisas, porque muito provavelmente você está impondo a sua visão, está impondo a sua opinião, e as pessoas dentro da sua casa não estão tendo a facilidade de mostrar quem elas são. Então, elas preferem meio que, entre aspas, viver de uma forma paralela à sua para não te decepcionar, porque quando você se decepciona, você leva isso como uma ofensa muito pessoal, sendo que algumas vezes, aqui pelo menos mostra, essa decepção vem muito do que você quer, do que você acredita, do que você deseja e não do que realmente o outro é. O outro sempre se mostrou daquela maneira, você que preferiu talvez criar uma certa ilusão, tá? E aí na esfera de criatividade, na esfera de prazeres e tudo mais, aqui tá falando para você confiar no seu instinto, tá? Justamente por você estar nesse mês de iniciar coisas novas, de querer coisas novas e talvez estar experienciando coisas novas, a sua criatividade, o seu lado mais divertido, talvez esteja mais aflorado. Então você pode perceber pessoas se aproximando, né? Você pode perceber que talvez o seu aspecto popular esteja muito maior. Só que é para você tomar muito cuidado, porque é momento de você encarar essa popularidade como algo de longo prazo, como se fosse um planejamento, como se fosse assim, nossa, com isso eu quero atingir tal ponto, tal aspecto, sabe? Então é para você tomar muito cuidado para você não usar essa popularidade de maneira errada, digamos assim. Porque da mesma maneira que você, por exemplo, pode sugerir uma inovação, você pode também estar sugerindo algo que não é cabível, tá? E por que eu digo isso? Porque sua casa de número 6, que quando a gente fala de 6 é trabalho, saúde, rotina e tudo mais, você tem a carta do Sol, que é uma carta muito boa. Então é uma carta que muito provavelmente as suas resoluções, os seus problemas ou as coisas que estejam te incomodando esse mês, eles se resolvam. Mas qual é a grande questão do Sol? O Sol também, além de ser uma carta que traz muita iluminação para o nosso caminho, para as coisas que a gente quer, ele é uma carta também que trabalha muito o ressaltar. Então, se você não está lidando com a sua rotina, com as suas coisas do seu trabalho de uma maneira boa, isso vai ser ressaltado. Então, se você tem algum problema que não foi resolvido, se você tem alguma questão que você precisava resolver e não resolveu, se você tem alguma coisa que está te incomodando e você não resolveu, esse mês isso vai ficar muito mais sobressaltado. Então, o Sol também ele tem por função de mostrar para a gente o que a gente precisa mudar para poder alcançar as situações, as coisas de uma forma mais sadia, de uma forma mais tranquila, de uma maneira mais saudável. Então, se você não está pronta para esse tipo de resolução, esse mês ele vai cobrar que você resolva, porque lembrando que você canceriano está entrando aí na sua casa 12, né? Que é justamente as finalizações para início do seu novo ciclo. Então você precisa finalizar as coisas muito bem finalizadas. Até porque se a gente for olhar também no aspecto do amor, o aspecto do amor está muito positivo. Mas é uma questão de você também tomar muito cuidado. Por quê? A justiça ela é tanto benigna quanto maligna, digamos assim. Benigna no sentido de vamos analisar o que nós queremos com essa relação e vamos firmar isso. Então alguns de vocês, por exemplo, podem firmar uma relação
podem casar, podem assinar alguma aquisição em conjunto. Alguns de vocês podem, por exemplo, ter um caminhamento no plano emocional, porém muitos de vocês vão começar a pensar no término. Só que é um término no aspecto de assim, bom, estou terminando para dar uma oportunidade ao novo. Então, o novo ele não vai demorar de chegar aqui, caso vocês queiram terminar essa relação. Porque alguns de vocês aqui estão muito apegados à ideia de assim, nossa, eu queria uma relação tranquila e não estou tendo. Então, talvez estejam se incomodando, talvez até a pessoa não esteja compactuando com a ideia do que vocês estão montando hoje em dia. Então, como eu falei, como muitos estão iniciando coisas novas, talvez o parceiro não esteja de acordo, talvez o parceiro não queira. E agora vocês vão perceber que assim, bom, ou a pessoa está comigo ou ela não está. Eu não posso simplesmente estar numa relação por estar. Né? E isso fica ainda mais evidente no plano sexual, no plano de mentiras, no plano de coisas ocultas, tá? Grande parte de vocês que estão em uma relação, por exemplo, podem descobrir uma traição, podem se sentir muito vítimas de um ciúme muito exacerbado, tá? Ou até mesmo vocês que estão aí numa relação, vocês podem começar a conversar com alguém, podem conhecer alguém e podem, inclusive, gerar isso uma traição, passar pela cabeça uma traição. Então, toma muito cuidado. Então, lembre-se aqui que desde a casa de número 6 até a casa de número 8, a gente está falando que coisas vão ser descobertas, que coisas vão ser expostas e que se você não resolver isso, vai ser exposto da pior maneira possível, talvez. Então, se isso vier a acontecer, já resolve. Porque aqui fala de ciúme, aqui fala de traição, aqui fala de obsessão. Então, toma muito cuidado para você não dar essa voz mais negativa, digamos assim, a esse momento, tá? Por quê? Porque no plano de longo prazo eu vejo vocês em junho bastante pensativos do que vocês querem. Porque, como eu falei, vocês não querem manter essa vida monótona, vocês não querem ficar passivos, vocês não querem ficar esperando com que a vida dê uma resposta, vocês querem agir. E aí essa ação, ela vem munida de uma decisão muito importante. Só que vocês aqui eu não vejo vocês muito capazes de tomar essa decisão. Por quê? Porque vocês vão estar avaliando justamente a ideia do dar e receber, né? Será que eu não estou dando demais coisas, suporte, pensamentos e recebendo de menos? Será que não é momento de eu começar a focar mais em mim? Então, seu planejamento de longo prazo aqui, muito provavelmente você nesse mês comece a questionar o que no longo prazo faz sentido, o que para mim não faz sentido, o que eu quero, o que eu não quero, tá? Até porque se a gente for olhar estudo, curto prazo e tudo mais, você está muito dinâmico. Então, muito provavelmente, esse ciclo, né, de curto, longo e tudo mais esteja relacionado à ideia de estabilidade que você queira ter lá no plano financeiro que eu falei antes. Porque como você está pedindo, a vida está pedindo para você mais objetividade, mais foco, uma restrição voltada no sentido de entender o que você quer e o que você precisa, no âmbito do curto prazo, eu vejo vocês bastante dinâmicos e dando voz a situações que estavam presas por muito tempo, desejos que estavam presos. Então, alguns de vocês podem iniciar um estudo ou podem finalizar algo que estava em andamento por muito tempo e vocês estavam enrolando. Alguns de vocês podem, por exemplo, fazer uma viagem para poder resolver, vai ser uma viagem até que rápida, tá? Só que é para tomar cuidado com fofoca. Então, com coisas que não estão muito bem delineadas, com coisas que não estão muito bem delimitadas, porque isso pode impactar vocês, tá? Mas vocês podem, o lado bom disso tudo é que vocês podem contar com amigos, que vocês podem contar com pessoas muito próximas a vocês para a resolução dessas situações que vão pedir, tá? É um mês muito intenso no plano emocional porque pede amadurecimento. São amadurecimentos que estão pedindo passagem por muito tempo. São amadurecimentos que estão pedindo, sabe, um calor mais forte para vocês resolverem. Não é mês para vocês deixarem as situações serem resolvidas, tá? Porque isso está impactando, inclusive, no bem-estar, está impactando também no sentido do seu ego, no aspecto de você se enxergar bom ou boa com as coisas, sabe?
Não dá mais para você ficar apostando em uma situação que não te dá prazer, que não te dá evolução, que não te dá resolução. Então esse mês ele está pedindo para que você resolva, para que você coloque pontos finais em situações que não te trazem estabilidade, porque o mês de junho ele finaliza mostrando a estabilidade. O que você resolver no mês de junho te trará estabilidade. Se você não resolver, isso vai se prolongar durante o resto do ano. Então, o que basicamente esse mês pede é que você se resolva internamente para poder resolver o externo. O seu equilíbrio material, emocional, ele só vem a partir do momento que você organiza o seu mental, matura isso no emocional e coloca em prática. Então, resolva, coloca tudo que você tem que colocar para fora e de uma vez por todas, seja quem você quer ser, tá bom, canceriano? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo de leitura para o seu mês de junho. Te espero aqui ao longo do mês nos vídeos de previsões semanais e conselhos, tá bom? Se você quer marcar a sua consulta, é só acessar o link que está aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Um beijo para todos vocês e até o mês de julho.